Oi pessoal, bem-vindo ao canal. Nós estamos hoje aqui para falar sobre a Páscoa. Nós estamos comemorando a Páscoa em 2020 e é um tempo muito difícil para todo mundo, porque é um tempo de quarentena, é um tempo que nós não sabemos como vamos ficar mais para frente. Tem muita luta, muita gente que está doente, muita gente que está perdendo as pessoas das suas famílias. Então é um tempo muito diferente para nós comemorarmos a Páscoa, mas na verdade a Páscoa tem a ver com a reflexão que nós temos que fazer. A primeira comemoração da Páscoa foi quando o povo saiu do Egito, eles foram libertos da escravidão e Deus instituiu essa festa para que fosse comemorada sempre pelo povo judeu, que era o povo escolhido por ele. E Jesus, ele veio para nos salvar dos nossos pecados, ele veio para nos libertar do mal, que é um tipo de Egito, né? Que é de onde nós éramos escravos. Então Jesus, ele veio nesse período que é um tempo de plenitude, que a palavra diz que é a plenitude dos tempos, que Jesus veio da plenitude dos tempos e também esse é um tempo de plenitude. Então Jesus, ele foi morto no período da Páscoa. Então nós vemos pela palavra, pelos evangelhos em Mateus, Marcos, Lucas e João, como foi a semana de Jesus, desde o domingo, né, que é o primeiro dia da semana para eles, quando Jesus entrou em Jerusalém e ele foi recebido com festa, ele foi recebido como o Messias. As pessoas falavam, Hosana ao filho de Davi. E Hosana é justamente uma palavra que diz sobre salva-nos. É a palavra que expressa essa súplica pela salvação. Então Jesus, ele entrou ali em um burrinho, um jumentinho, e esse jumentinho, ele nunca tinha sido montado, e os discípulos colocaram suas roupas por cima dele, né, para que Jesus sentasse, e as pessoas colocavam suas roupas no chão e colocavam galhos de árvores, galhos de palmeiras, para que Jesus passasse. Aquilo era como se fosse um tapete vermelho para receber um rei. E Jesus chegou ali em Jerusalém e muitas pessoas em Jerusalém não sabiam quem era Jesus. Muitas pessoas perguntavam quem era e as pessoas respondiam que ele era o filho de Davi. Ele era o filho de Deus. Então Jesus era reconhecido, ele foi reconhecido como o Messias naquele momento. Mas Jesus já era marcado pelos religiosos e os religiosos já tinham resolvido matar Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou Lázaro, alguns dias antes, então eles resolveram que realmente precisavam matar Jesus. E o sumo sacerdote, nessa época, falou que alguém precisava morrer pelo povo e eles já marcaram até a data. Aí, a partir desse momento, eles começaram a observar onde Jesus estava e o que Jesus falava para ver se eles podiam levantar alguma coisa para condenar Jesus. E Jesus então chegou ali em Jerusalém pela via do Monte das Oliveiras e ele chegou até o templo e lá no templo havia muita gente vendendo coisas para o sacrifício, porque era um momento de sacrifício também, que muita gente ia lá para entregar, para fazer a sua oferta, né? Então matavam animais, inclusive, e os animais que aquelas pessoas vendiam, então eles também, além disso, eles extorquiam. E Jesus, ele usa de violência para espantar essas pessoas lá do templo, e ele disse, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então esse é um momento em que Jesus vira as mesas, literalmente, né? E estabelece que o templo dele não é um lugar de compra e venda, porque ele veio para nos dar a graça de sermos salvos dos nossos pecados. Então, a nossa salvação não nos custa nada, mas custou tudo para Jesus, custou a vida dele. Então, ele estabeleceu, colocou ordem no templo, né, e no decorrer daquela semana, nós vamos ver na Bíblia, nos evangelhos, nós vamos ver como as coisas foram acontecendo de maneira que no dia que Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos, né, então ele estabeleceu
o momento em que as coisas iam começar a acontecer. Ele comeu a Páscoa com seus discípulos e ele disse que o traidor já estava com tudo preparado. Judas estava ali com ele e logo depois da ceia, Judas saiu para encontrar com os soldados para programar como que eles iam pegar Jesus. Então Jesus terminou a ceia, eles foram para o Getsemane com os discípulos e ele deixou os discípulos num lugar para que esperassem por ele, para que orassem também, e ele se retirou para orar sozinho. E ele voltava e os discípulos estavam dormindo. E aí ele chamou a atenção dos discípulos, ele disse: nem uma hora vocês puderam orar comigo? Então, isso mostra para nós a necessidade de estarmos atentos, de estarmos vigilantes. É o que Jesus nos mostra aí. E logo em seguida chegou Judas, e Judas já tinha combinado com os soldados, né, que ele ia beijar alguém, e essa pessoa é a pessoa que deveria ser presa. Então chegou Judas e Jesus falou: amigo, a que vieste? Ele sabia o que Judas ia fazer e mesmo assim ele falou isso para Judas. E aí Judas deu um beijo, ele falou: com um beijo você trai o filho do homem? E os soldados chegaram e houve uma luta. Parece que Pedro andava armado, porque ele tinha uma espada e ele cortou a orelha de um dos soldados, que era o Malco. Aí Jesus falou para ele guardar a espada, porque se ele precisasse, se ele quisesse, Deus mandaria uma legião, 12 legiões de anjos. Cada legião, equivalente à legião romana, 3.000 a 6.000 pessoas. Jesus estava usando uma figura ali. Então, Judas traiu Jesus, Jesus foi preso, Pedro viu que não é pela nossa violência, não é pela nossa força que nós podemos ganhar as coisas. E Jesus, ele se entregou, ele podia fazer qualquer coisa para não ser preso. Ele sabia tudo o que ia acontecer e ele se entregou. A partir daí, ele foi para ser julgado. Então ele foi para a casa de Caifás, aí Caifás julgou, tentando arranjar algum motivo para poder matar Jesus. Mandou Jesus para Pilatos, Pilatos mandou Jesus para Herodes. Herodes queria ver Jesus fazer alguns sinais de milagres, né? Mas Jesus não fez nada diante de Herodes. Aí voltou para Pilatos e Pilatos jogou a decisão para o povo. E o povo foi que disse que Jesus devia ser crucificado. Então Pilatos lavou as mãos porque por ele mesmo ele não via nenhum motivo para matar Jesus. Acontece que todas essas coisas foram antecipadamente profetizadas. Tudo aquilo que passou nessa semana, tudo aquilo que passou na vida de Jesus, foi profetizado. Então Deus não faz nada de última hora. Deus já tinha planejado todas essas coisas, desde que houve a queda lá no Éden. Então, quando Deus prometeu o descendente que ia nos livrar dos nossos pecados. E então Jesus foi torturado e depois Jesus foi crucificado e foi morto. Ele morreu antes de todos os outros que estavam na cruz também ali, e Jesus morreu e foi imediatamente sepultado para que não passasse o dia de sábado na cruz. Então Jesus morreu na sexta-feira e os judeus consideram o sábado o dia do descanso. Há uma série de leis para que eles cumpram o descanso do sábado. Então, os religiosos, no sábado, foram lá falar com Pilatos para que mandasse uma guarda para cuidar do túmulo de Jesus, porque eles mesmos já sabiam que Jesus já falava que ele ia ressuscitar. Os discípulos não lembravam disso, mas os religiosos lembravam disso. E eles disseram que era para colocar uma guarda para que não acontecesse dos discípulos irem lá roubar o corpo de Jesus e depois sair falando que Jesus ressuscitou. Mas no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Então foi um anjo lá, ele moveu a pedra, houve um terremoto, os soldados ficaram apavorados e Jesus ressuscitou. Ele não ficou ali naquele túmulo. E aí ele apareceu para as mulheres que tinham ido lá para
para embalsamar, para derramar perfume sobre o corpo dele, e ele apareceu depois aos discípulos, e ele continuou aparecendo por mais de 40 dias. Então, na Bíblia nós vemos que houve muitas testemunhas oculares a respeito, muitas testemunhas oculares de Jesus, que viram Jesus depois da ressurreição. E nós temos inclusive menção disso em livros como de Flávio Joséfo, e nós temos alguns historiadores que contam a história, e nós não temos nenhuma menção de que isso não tivesse acontecido. E Jesus veio para nos livrar dos nossos pecados, e ele ressuscitou, e esse é o motivo da nossa comemoração da Páscoa. Então a Páscoa não tem a ver com a comemoração com chocolate, que é muito bom, muito gostoso, mas não é isso que comemora a Páscoa. A comemoração da Páscoa tem a ver com a nossa alegria de termos sido salvos da morte para a qual nós estávamos destinados. E Jesus nos salva se nós crermos. Então ele nos salva e prometeu que ele nos leva para morar com ele. Então, o que a gente pode entender desse texto todo? A Páscoa para os judeus é a libertação do Egito. Então, no Egito, eles tiveram o sangue de um cordeiro que foi passado na porta deles para que eles não fossem mortos também ali, os seus primogênitos. A Páscoa para nós é o sangue de Jesus, e Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é a nossa salvação. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus, ele é a nossa salvação, e ele vai nos levar para morar com ele. Amém?